Bora, nação, para mais um vídeo top aqui no nosso canal. Vamos agora analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o empate do Flamengo na Neoquímica Arena, na grande final da Copa do Brasil. E já deixo aqui a minha opinião, o Flamengo saiu bem, não foi um empate, não foi uma partida excelente, mas foi bom para o Flamengo pelo fato de que agora o Flamengo vai decidir no Maracanã. E lá no Maracanã, a gente sabe como que é, a torcida vai empurrar o Flamengo vai ser outro dentro do Maracanã. O Flamengo até que jogou bem na Neoquímica Arena, o Corinthians foi empurrado pela sua torcida. Nós vimos sim que a torcida do Corinthians lotou a Neoquímica Arena, mas no Maracanã agora é outra história. É outra história, porque o Flamengo vai jogar, é um jogo praticamente agora único, tá 0-0, e o Flamengo vai ser empurrado pela torcida para ir para cima do Corinthians, então vai ser outro. E nós vamos aqui reagir aos comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando tudo sobre essa grande final. Tivemos aí o cartão amarelo para o João Gomes, que está fora praticamente da decisão da Copa do Brasil. Vai ser um desfalque importante, mas provavelmente o Vidal deve entrar. Vamos ver o que pode acontecer. Então bora reagir. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para mais um vídeo do Mengão no nosso canal. Tem jogo. Eu acho que o Corinthians não vai para cumprir tabela semana que vem. O Corinthians vai para disputar um título e lutar muito por ele. Tem algo que me pega muito quando o Jean fala do Cássio. A gente poderia pensar, nossa, então os tais jogadores que poderiam fazer diferença, os tais decisivos do Flamengo, devem ter colocado bola naquela direção ali, a torta e a direita. Não foi o que aconteceu. O Cássio foi muito mais por situações menores. Especialmente aquela bola do Gabigol, né? Exatamente, em menor volume do que a gente pensou que o Flamengo pode fazer. E quando eu vejo esse Flamengo criando em menor volume, e não necessariamente o Cássio aparecendo, porque foi aquele avassalador Flamengo, eu acho que o jogo também está aberto por isso. Eu estou na dúvida do Gênio. Será que não é o ápice técnico, de parte a parte? E se não é o ápice técnico, o Flamengo perde muito. Porque quando a gente pensa num Maracanã decisivo, é um Maracanã decisivo, um Flamengo que se impõe. É a qualidade com o ambiente. A qualidade, o momento, acho que fica um ponto de interrogação para o jogo da volta. Não dá para afirmar que não é mais o ápice técnico. Às vezes é simplesmente uma tensão de jogo inicial. Mas eu acho que tem um ponto de interrogação aí que deixa a coisa aberta para o jogo da volta. O papo fica aberto para o jogo da volta. Deixa eu pegar também o destaque do Gustavo Zupac, que aí ele traz com o clima do jogo, com o ambiente da Neoquímica Arena e o parecer do Zupac. Boa noite, Zupac, seu destaque. Tudo bem, Preto? Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esporte. Talvez eu seja um pouco mais otimista. Eu gostei do jogo que eu assisti aqui na Neoquímica Arena, entendendo que os grandes jogos do futebol brasileiro, os grandes enfrentamentos, os mais esperados, a menor parte deles tem sido vistosa do ponto de vista técnico, né? Esses grandes jogos têm sido muito mais disputados do que jogados, então eu sinceramente não esperava um jogo franco, com 30 finalizações, aquela coisa toda, e 5 gols no jogo. Esperava de fato um jogo bem estratégico e bem jogado. E eu acho que o jogo foi bem jogado aqui, com muita marcação, é verdade. Acho que foi um jogo equilibrado, e o fato de ser equilibrado quer dizer que o Flamengo jogou um pouco abaixo do que ele é capaz de jogar, e o Corinthians, para mim, jogou perto do que ele deveria jogar. Acho que o Corinthians poderia ter finalizado melhor, mas enfrentar o Flamengo não é fácil, e acho que o Vitor Pereira teve decisões estratégicas na montagem da estratégia muito boas. Acho que o Corinthians fez um jogo bom, acima do nível dele, e o Flamengo abaixo do nível dele. Por isso que eu acho que foi um jogo equilibrado. Em um primeiro tempo em que eu vi o Corinthians melhor, talvez o Corinthians, na minha visão, merecesse sair vencendo o primeiro tempo. No segundo tempo foi o Flamengo que conseguiu se impor mais, levando até mais perigo do que o Corinthians no primeiro. Mas foi um jogo de alternâncias, um jogo de boas estratégias. Para mim o empate foi justo, talvez o empate com gols seria mais justo do que o empate em 0-0. Mas um jogo muito bem disputado, assim. Quando eu falo da estratégia do Vitor Pereira, eu acho que ele encontrou mais uma vez, não foi a primeira vez, né, em fragmentos dos jogos da Libertadores. Ele já havia conseguido gerar desconforto na posse de bola do Flamengo no campo de defesa do Flamengo. Hoje conseguiu até por mais tempo. Com a bola, conseguiu abrir muito bem os seus pontas, né? O Guedes de um lado, o Adson do outro. Usar a amplitude que o Flamengo não tem para espaçar a zaga, para gerar desconforto. Em alguns momentos do primeiro tempo conseguiu.
E aí, por isso que eu acho que o Corinthians foi superior na primeira etapa. Mas no segundo tempo, acho que foi o Pedro que falou, acho que faltou um pouco de perna, faltou energia, o Flamengo começou a tomar conta e por isso ele tomou a impopular decisão, para boa parte da torcida que não gostou, e acho que para os próprios retirados também não, de tirar Guedes e Renato Augusto com 25 minutos. Foi uma decisão técnica, aliás, foi uma decisão com impacto técnico, mas que ele quis trocar energia porque ele percebeu que o Flamengo estava ganhando o território, e de fato ganhou. O Flamengo fez um segundo tempo melhor, mas gostei da final disputada pelo equilíbrio, né? Concordo com os companheiros, tem jogo, o Flamengo, claro, tem mais chances de vencer na semana que vem, mas o Corinthians mostrou que talvez esteja quase pronto ou pronto para enfrentar o Flamengo. Acho que esse foi o recado que o Corinthians deixou para o seu torcedor. E queria deixar 2 destaques individuais, Preto, 2 jogadores que eu gostei. Em um jogo em que o Arrascaeta apareceu menos, em que o Pedro quase não pegou na bola, que o Gabriel participou menos, o Everton Ribeiro chamou muito jogo, fez muito o Flamengo jogar. Gostei do Everton Ribeiro e para mim o melhor em campo não foi o Cássio, para mim o melhor em campo foi o Gil. Para mim foi uma das melhores atuações que o Gil teve com a camisa do Corinthians, uma atuação muito grande, contra jogadores muito difíceis de serem marcados. O Gil não perdeu praticamente nenhuma disputa, para mim foi o grande nome do jogo aqui em Itaquera, Prieto. Pontua um lance específico, até para corroborar com o que disse o Zupac. Tem um mano a mano com o Gabigol no segundo tempo e que a recuperação do Gil é espetacular. Sim, é verdade. Se eu não concordasse com o Zupac... É claro que no primeiro tempo, pelo fato do Corinthians também ter tido menos posse de bola e tal, talvez a bola não chegasse tanto ao Renato Augusto para ele participar tanto do jogo quanto participa nas partidas, né, em casa, contra adversários mais fracos e tudo mais. Mas quando a bola chegou nele, você pode ver que ele sempre clareou as jogadas. Ele sempre achou espaços que não eram fáceis de ser achados. Então, ele acho que estava bem tecnicamente no jogo. Mas aí é aquela coisa, que o técnico tem que fazer escolhas. E ao contrário do Dorival, como disse o Léo, que você tem que fazer escolha. Você quer manter a pegada física, você quer manter o time com gás no alto. Aí você olha para o banco e tem Cebolinha, tem Vidal, tem Marinho. O VP não tem essas possibilidades. Muito diferente. Quando você cita os bons momentos do Renato, eu estou de acordo, está passando aqui um tapezinho, os melhores momentos, a gente já vê algumas bolas que o Renato abre, serve, abre, chuta, abre, finaliza. E isso era quando o Corinthians tinha a bola. Isso é quando o Corinthians cita, o Zupac citou o tal desconforto. É quando o Corinthians deixa o Flamengo desconfortável, abafa, tira o espaço, quando o Corinthians teve a bola. Naquele momento da escolha da substituição, o Corinthians não tinha a bola. É quando o Flamengo se ajeita no início do segundo tempo. Então não adiantava você ficar esperando em que momento o Renato pode ser decisivo, porque nada indicava que o Corinthians ia voltar até a bola. Ele precisava voltar a pressionar para voltar até a bola. Aí é uma opção. O Renato, infelizmente, ele não te dá essa certeza. Ele te dá a certeza da qualidade com a bola no pé. Ele não te dá a certeza da reta final do jogo de uma pressão. É escolha. E o Vitor escolheu chegar vivo no segundo tempo. Não simplesmente, de qualquer jeito, eu tenho que achar um gol, deixa o Renato lá. Não foi isso. Ele precisava chegar vivo no segundo tempo. Pedro, segundo jogo, desculpa. Sobre a reação do torcedor, o que a gente pensa? O torcedor sempre vai ter a tendência a olhar mais o que o time tende a fazer com a bola. Né? Mais do que sem a bola. Então é natural. Como disse o Jean, a bola no pé do Renato Augusto é uma bola que a qualquer momento pode sair um passe decisivo. O papel do treinador à beira do campo é raciocinar assim, o que eu ganho com bola, o que eu perco com bola, ganho sem bola, perco sem bola. Quando ele viu que o sem bola estava muito comprometido, ele fez as duas trocas. De fato, poderia ter feito uma, segurado um pouco outra. Pra ver no que ia dar e manter o Renato. Poderia, mas é difícil. Mas ao mesmo tempo, assim, você entende que o Renato Augusto de hoje é um jogador que nem sempre mantém o nível dos 90 minutos. É natural, pelo momento da carreira dele também. A surpresa talvez tenha sido os 25 minutos, né? Precoce demais essa mudança? Sim, precoce, porque sim, ele cansa. Mas ele cansa um pouquinho mais à frente. Mais pra frente, até uns 35 pelo mais menos. Mais uns 10 minutinhos ali, eu acho que dava para ter segurado. Acho que poderia, por exemplo, sem tirar o Roger Guedes e talvez o Adson, já antecipando ali uma substituição que ele fez mais adiante e deixando para que se tenha a oportunidade do Renato em algum momento tirar um coelho da cartola. Porque ele tira. E durante o jogo ele teve momentos dessa forma que não foram concluídos. Tudo isso me leva a uma outra conclusão, que foi ruim para o Corinthians. Por mais que a gente tenha a impressão, o jogo terminou, o Corinthians disputou com o Flamengo. Vamos voltar àquela brincadeira do perdeu, mas jogou de igual para igual. Ele não perdeu, ele empatou, né? Ele jogou de igual para igual em que termos? Por quê? A gente sabe que o mando de campo é muito importante. E o Corinthians era o dono do mando de campo. Ele tinha mais necessidade de buscar o resultado em casa do que o Flamengo. Então, na hora da substituição, ele tinha que arriscar um pouco mais. Qual é a opção? Eu não posso perder o jogo. Então, ele abre um pouco mão de uma possibilidade de
maior de tentar 1 a 0 para garantir o 0 a 0. Chega vivo. E aí a questão a gente leva para o Maracanã. Aí o ambiente é do Flamengo. A gente sabe que o ambiente joga muito a favor. E a gente olha, o Renato Augusto vai jogar quanto tempo no Maracanã? O Roger Guedes vai jogar quanto tempo no Maracanã? Então, quando chegar na metade do segundo tempo, se tiver 0 a 0, quem o Flamengo vai tirar do banco? Mas aí é diferente, né, Eugênio? Porque eu acho que assim, aí o VP vai saber se o resultado é bom ou se não é. Eu acho que o 0 a 0 naquele contexto, porque era um 0 a 0, como disse o Zupac, num momento em que o Flamengo estava atacando mais, estava gerando mais perigo, estava criando mais, então você não sabe se aquele resultado é bom ou se não é, mas você vê que o jogo não está caminhando de um jeito positivo. Agora, o que eu quero dizer, no Maracanã, se o jogo tiver, sei lá, eu não sei, eu até acho que se o jogo tiver 0 a 0 a 15 minutos do final... Ele faz isso de novo. Não, ele vai considerar muito mais segurar esse resultado. Ainda mais que o Corinthians pro Maracanã é tentar segurar o 0 a 0. Mas se estiver perdendo por 1 a 0, por exemplo, do Flamengo, aí eu acho que a mudança não seria essa. Quer dizer, aí você mantém o Renato Augusto porque você vai precisar eu acho que do cara com a... gol do Flamengo resolve a questão. Oi? Um gol do Flamengo no Maracanã resolve a questão. Em que sentido? Porque ele vai obrigar o Corinthians a assumir riscos que ele não consegue controlar. Especialmente jogando no Maracanã. Eu entendo o que vocês estão falando. O jogo no Maracanã sobre pro Corinthians, vamos nos amarrar no 0 a 0 aqui, tentar levar pro Então, mas eu entendo o que vocês estão falando sobre o favoritismo ter se ampliado. Eu só não vejo que é uma... Não sei, Jean. Então, mas eu vou fazer o contraponto. A minha dúvida é se é mesmo uma ampliação e se é uma ampliação, de quanto é. Exato. Porque a questão é a seguinte, ao contrário do que a gente... O que a gente sempre aqui perguntavam? Libertadores, Copa do Brasil. Em qual final o Flamengo é mais favorito? E a gente dizia, a Copa do Brasil porque você tem 180 minutos. Em 90 minutos é muito difícil você querer dizer que o melhor vai ganhar. São 90 minutos. Tudo bem, agora são 90 no campo do Flamengo. Mas são 90 minutos e não mais 180. E acho que no próprio jogo de hoje, de alguma maneira, o Flamengo já mostrou que tem mais qualidade, né? Eu, pelo menos na minha visão, o Flamengo hoje produziu mais do que o Corinthians. Então, se o Flamengo produziu mais do que o Corinthians também no jogo em São Paulo, é claro que ele é favorito no jogo de volta. Só que... É isso aí, nação. Coloca nos comentários o que você acha. O Flamengo agora é o grande favorito para conquistar a Copa do Brasil. Na minha opinião, a torcida tem que invadir o Maracanã com força total e empurrar o Flamengo. Igual fez com o Atlético Mineiro. Você lembra que o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro lá em Minas? Perdeu para o Atlético Mineiro. E no jogo de volta no Maracanã, a torcida empurrou o Flamengo e o Flamengo virou aquela partida. Foi uma vitória maravilhosa do Mengão. E esse é o momento de acontecer isso nessa grande final da Copa do Brasil, porque agora tá 0 a 0. Nós sabemos como o Corinthians vai jogar fora de casa, vai querer retrancar tudo, vai querer depender do Cássio, né? Então o Flamengo precisa ser cauteloso para decidir muito bem, não deixar levar a decisão para os pênaltis, mas sim terminar no jogo normal e conseguir essa vitória lá e ser campeão. Então é isso aí, nação. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você vai ter o pré-jogo e o pós-jogo sempre do Mengão. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.